Próximo orador, deputado Marcelo Ramos. Presidente, senhores deputados, populares que acompanham essa sessão, eu vou dispensar a saudação à mesa para que a gente possa tratar do que efetivamente é importante. A maioria da imprensa perguntava de nós, desde que saímos de Manaus, qual era a importância da realização de uma assembleia itinerante, de uma reunião fora das paredes do prédio da Assembleia Legislativa e numa região tão distante da capital de Manaus. Eu sou daqueles que ainda procuro resgatar o que foi o princípio, a essência do parlamento. O parlamento foi concebido no princípio da tripartição dos poderes como instrumento de freios e contrapesos das ações do executivo que sempre tende ao autoritarismo. Portanto, é a fiscalização do parlamento que possibilita o equilíbrio que deve ter as ações do Poder Executivo. E se alguém me perguntar o que eu vim fazer aqui, eu vim fiscalizar as ações do Poder Executivo Estadual no município de Tabatinga e nos municípios do Alto Solimões. Comecei fazendo o dever de casa e quero disponibilizar para os representantes aqui das câmaras, já disponibilizei para Santo Antônio do Içá, todos os números, toda a arrecadação, todos os repassos constitucionais, todos os convênios estaduais e federais que foram feitos com os 7 municípios aqui da região do Alto Solimões. Mas eu aproveitei o dia de hoje para circular pela cidade de Tabatinga e fiscalizar a execução dos recursos dos convênios estaduais aqui em Tabatinga. E surpreendi-me negativamente com o que tem sido feito com dinheiro público pelo governo do estado no município de Tabatinga e no Alto Solimões. Essas são as ruas asfaltadas por 27 milhões de reais no ano passado. Ruas Marechal Rondon, Afonso Gomes, Fábio Lucena, 1º de fevereiro. Essas ruas foram asfaltadas ano passado, desculpe, por 12 milhões. A promessa do governo eram 46 quilômetros, asfaltaram 12 por 12 milhões de reais. R$1 milhão cada quilômetro desse asfalto foi gasto em Tabatinga. R$1 milhão cada quilômetro, pela construtora TAM, a queridinha do governo do estado, a construtora que mais ganhou dinheiro nos últimos anos do governo do estado do Amazonas, na capital e no interior. Mas surpreendi-me também porque há um convênio executado, dado como executado pelo governo do estado no site Transparência, de que aqui em Tabatinga foram feitos 13 mil metros de calçada, meio-fio e sarjeta. Eu rodei na cidade procurando esses 13 mil metros de calçada, meio-fio e sarjeta. Em Atalaia do Norte, são 26 mil metros de calçada, meio-fio e sarjeta pagos pelo governo do estado. 26 mil metros. Eu peço a um morador, a um vereador de Atalaia do Norte, que me diga onde foi feito tanta calçada, meio-fio e sarjeta lá em Atalaia do Norte. Portanto, eu penso que nós precisamos aproveitar esses momentos para fiscalizar essas ações do governo. Eu, inclusive, conversava com o deputado Chico Preto, e diante dessa constatação, e pasmem como é importante o diálogo com a população, da sugestão do taxista que me levou para visitar todas essas obras, apresentarei um projeto de lei em que todas as obras de recapeamento asfáltico e de recuperação de vias tem que ser publicado no Diário Oficial, encaminhado à Câmara dos Vereadores da cidade e à Assembleia Legislativa, o nome da rua que vai ser asfaltada. Porque quando acaba a obra, dizem que asfaltaram não sei quantos quilômetros e ninguém sabe onde é. Ninguém sabe que rua é. Aí diz, olha, essa aqui está esburacada. Não, foi aquela ali do lado que asfaltaram. E assim o dinheiro público sai pelo ralo. Visitei
também as obras do hospital. E quero fazer um apelo a representante do Ministério Público. A obra do hospital, licitada em 2009, com prazo de execução de 180 dias, não foi concluída até hoje e não tem placa. Não há placa da obra. Ninguém sabe quem é a construtora, ninguém sabe qual é o prazo, ninguém sabe nenhuma informação em relação a essa obra desse hospital, que na verdade não é um hospital, é uma unidade de pronto atendimento. São coisas diferentes, absolutamente diferentes. E se tiver algum médico para me socorrer aqui depois, poderá me socorrer. Porque nós vivemos num estado que é um absurdo, que qualquer tratamento de média e de alta complexidade só existe na cidade de Manaus. Se alguém aqui precisar de um tratamento de média ou de alta complexidade, ou tem R$ 1.200 para entrar no avião, ou aguenta passar 7 dias viajando de barco, ou morre. Ou morre. Porque não há saúde pública no interior do estado do Amazonas. Eu espero que a história do hospital de Tabatinga não seja a história do hospital de Japurá, que demorou 9 anos para ser entregue. Não seja a história do hospital de Borba, que demorou quase 10 anos para ser entregue. E não seja a história do hospital de Tapauá, que demorou mais de 12 anos para ser entregue, de quando iniciou até a data da sua inauguração, que só aconteceu esse ano. Também fui procurar as questões relacionadas à educação. E sei do esforço dos municípios e falarei sobre isso no final. Mas há um convênio do governo federal com o município de Tabatinga para a construção de uma creche. O prazo da obra era fevereiro de 2011. A obra precisa ser concluída e espero que a prefeitura faça os esforços para bem executar esse convênio feito com o governo e com recursos do governo federal. Mas nós precisamos aqui discutir o desafio de bem remunerar e qualificar os professores da rede pública estadual. O estado do Amazonas, a receita corrente líquida do estado do Amazonas, nos últimos 5 anos, cresceu 80%. O salário dos professores nos últimos 5 anos cresceu 20%. Esse estado está ficando rico para quem mesmo? A nossa riqueza está sendo revertida para quê mesmo? Nós somos o 4º estado em arrecadação per capita do país. Mas estamos entre os últimos no Enem. E o resultado agora foi desesperador. Nós somos o 4º em arrecadação per capita do país. Mas somos recordistas em muitas regiões de mortalidade infantil. Nós somos a 4ª arrecadação per capita do país. Mas pagamos para os nossos policiais salários menores do que o minúsculo estado de Alagoas. Nossa riqueza está indo para onde mesmo? Esse estado é tão rico para quem mesmo? Também quero discutir aqui a questão da Universidade do Estado do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas tem uma receita vinculada a um fundo previsto na Lei 2826. O Estado foi lá e espertamente em 2005 criou um dispositivo que diz que tudo que o fundo arrecadar acima do inicialmente previsto pelo orçamento, o Estado pode gastar em outras ações de governo. Por isso que não tem dinheiro para equipar o laboratório, por isso que não tem dinheiro para fazer curso de bacharelado, porque nos últimos 5 anos o Estado usou 180 milhões de reais do fundo da Universidade do Estado do Amazonas em outras ações de governo. Arrecada o dinheiro em nome da UEA, mas aplica em outras ações que o governo decide qual seja. E aplica como nós mostramos aqui, que são aplicados. Também discutimos muito, e já vou concluir, senhor presidente. Também discutimos muito aqui geração de emprego e renda, meu amigo Geraldão. Eu fui lá na Feira do Produtor de Tabatinga. Eu fui lá visitar a Feira do Produtor de Tabatinga. Está aí, ó. São escombros. Está servindo de noite, de madrugada, para problemas de drogas, para tudo quanto é tipo de problema lá dentro. E agora é depósito dos restos da festa que teve agora na cidade. Isso é a Feira do Produtor de Tabatinga, meu amigo Geraldão. Isso é a Zona Franca Verde.
Tem um carimbo lá imenso na entrada, Zona Franca Verde. E por fim, senhor presidente, eu quero aqui falar rapidamente da questão da segurança. O 8º Batalhão, que deveria ter mais de 300 homens, tem 82 homens hoje para atender os 7 municípios da região. Tabatinga tem 54 homens. Se nós considerarmos que uma população de 52 mil pessoas, nós temos um homem para cada 1000 habitantes. Considerando a escala de plantão que eles se revezam, são 5 homens por turno. Portanto, um homem para cada 10 mil habitantes numa cidade de fronteira estratégica do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do combate ao crime, como essa aqui. O quartel, Coronel Almir Davi, conversei com o senhor, está ali a placa, 180 dias de obra do quartel, já tem 1 ano e meio. Quando avisam que alguém aqui vem na cidade, eles botam 3, 4 operários para trabalhar lá, como estavam operando hoje e como estavam operando da outra vez que eu estive aqui. A delegacia ao lado, 180 dias para execução da obra. Até hoje não foi executada, doutor Frederico. E aí, eu quero aproveitar para falar um pouco sobre a riqueza dessa região. Mas, rapidamente antes, política de segurança séria se faz, primeiro, aprovando a lei de subsídios que o governador se comprometeu com a Polícia Militar do Estado do Amazonas e tem que imediatamente mandar para a Assembleia. Se faz equipando melhor a Polícia Civil, porque hoje existe Polícia Civil aqui, mas não tem nenhum aparato de investigação para subsidiar as suas investigações. Tem uma viatura no prego e uma outra que sai para atender vez por outra quando tem condições de operação. Tem que fazer o alojamento da Polícia Civil que está previsto na obra contratada com a empresa Cairóis. Por sinal, se tem muita pobreza aqui, essa pobreza ainda não alcançou essa empresa. Porque a empresa Cairóis, nos últimos anos, amealhou 52 milhões e 800 mil reais só de obra nos 7 municípios do Alto Solimões. É o gênio da licitação. 52 milhões e 800 mil reais. Ganhou, deputado presidente, todas as delegacias do Alto Solimões. As 7 delegacias foram ganhas pela mesma empresa Cairóis. 3 milhões e 520 reais. Das 7, não entregou nenhuma. Nenhuma das 7. Todas com prazo concluído de execução da obra e nenhuma dessas obras entregues. Portanto, se está faltando dinheiro para muita gente, parece que para poucos está sobrando dinheiro. Portanto, eu quero trazer essa reflexão do dever da Assembleia Legislativa de fiscalizar as ações do governo do Estado e de fazer com que o dinheiro público seja bem executado. Quando bate a fome, quando a rua está esburacada, ninguém bate na porta da presidente da República porque ela está muito longe, nem do governador. Bate na porta do prefeito. Mas a União fica com 60% da receita tributária do nosso país. Os estados ficam com 24%. E os mais de 5 mil municípios dividem apenas 16% da receita tributária, numa das maiores injustiças tributárias que um país pode praticar contra o seu povo. Porque as pessoas não vivem na União e nem no Estado. As pessoas vivem nas cidades. E o Estado do Amazonas, não satisfeito, ainda criou uma política de estímulo fiscal que desviou nos últimos 5 anos 700 milhões de reais que deveriam ter sido distribuídos entre os municípios e que ficaram nos fundos do governo do Estado. O FTI, que é para desenvolver o interior e que pagou a indenização do Prosamin, que é em Manaus. O fundo da UEA, que é para bancar o UEA, mas que 180 milhões foram desviados para outras ações do governo. E o FMPE, que é para investir em micro e pequena empresa, mas só 3% vai para micro e pequena empresa, deputado Zé Ricardo. Porque os outros 3% iam para o CDH e vai para aquele fundo de ação social para ficarem fazendo caridade. As pessoas não precisam de caridade. As pessoas precisam de emprego, de geração de emprego e renda, para do suor do seu rosto colocar o pão na sua mesa. Muito obrigado. Próximo orador, senhor José Nogueira Matos.